Oi, gente! Vamos esperar o Instagram avisar aí que estamos online. Vamos esperar o Instagram avisar. Eu tô aqui num dilema com o ventilador. Tá fazendo muito barulho? A Haline tá aí. Você pode me falar se tá fazendo muito barulho? Daí eu vou desligar ele e abrir a janela, eu acho. Acho que tá bem chatinho esse barulho. Mas se tiver ok também. Tá fazendo barulho, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos tentar assim agora. Sem ventilador, eu abri a janela aqui. Qualquer coisa eu ligo o ventilador. Obrigado pelo feedback, inclusive. E aí, pessoal, hoje eu esqueci de avisar, né, a live, esqueci de mandar mensagem, né, fazer stories final de semana. Lembrando da nossa live na terça-feira, por correria mesmo. E, enfim, o importante é eu vir aqui falar, fica salvo por 24 horas. E o que eu vou falar hoje aqui na live são 5 hábitos, 5 erros que têm impedido o seu emagrecimento. Então, se o seu objetivo é emagrecer, você precisa escutar esses 5 hábitos e depois me conta se você está fazendo algum desses hábitos. Se esses hábitos têm te atrapalhado. Tá ok aí o som? Agora ficou melhor, né? Sem o barulho do ventilador. Eu não gostei que acabou o horário de verão, porque eu tava fazendo a live e já estava claro. E agora tá bem escuro já. Mas vamos lá, né? Thalita entrando. Ana Lúcia, Maíra, legal. Quem for do grupo, manda aí depois a nossa hashtag. O desafio é 14 dias. A Bel entrou. Oi, Bel, seja bem-vinda à minha live. Primeira vez que eu te vejo por aqui. Sandy, legal. Bom, então vamos falar sobre esse assunto que é emagrecimento, né? 5 hábitos que podem estar atrapalhando o seu resultado. E aí eu até falei no fim da live da semana passada que esse seria o tema. E vamos começar com o primeiro hábito que pode estar atrapalhando o seu emagrecimento. Para quem está entrando aí, seja bem-vindo. O tema da live é 5 erros ou 5 hábitos que podem estar atrapalhando o seu emagrecimento. Então, o hábito número 1 é algo muito comum que eu vejo no consultório, que é fazer só atividade física aeróbica. Quando a pessoa ela pensa em emagrecimento, ela associa com exercício aeróbico, como esteira, bicicleta, elíptico, uma caminhada, uma corrida, e ela acaba esquecendo da musculação, que é muito importante. Eu não sou profissional da área, né? Não sou formada em educação física, mas eu sei como o nosso metabolismo funciona e reage com a atividade física. E a gente gosta sempre de reforçar isso, de que a musculação também é importante quando o assunto é emagrecimento. Então a gente vê muito algumas pessoas que estão no processo de emagrecimento, elas se matriculam numa academia, fazem só aeróbico, fica ali 2 horas, 1h30 fazendo só aeróbico, e ela até acaba sofrendo algumas lesões, muitas vezes porque não fortaleceu o músculo primeiro. É muito comum a gente ter paciente sobrepeso, que já acaba sendo um problema para a articulação, né? Começa a fazer uma corrida, começa a fazer uma esteira e começa a doer joelho, começa a doer tornozelo. Então é muito importante também a musculação para fortalecer isso, né? Fortalecer o nosso músculo para evitar lesões. E também porque o exercício de força, ele vai ajudar no gasto energético, no gasto calórico, mesmo após acabar o exercício. Então você foi lá, fez seu treino de força, uma musculação, às vezes até um crossfit que acaba misturando os dois, né? E aí após o exercício, mesmo que você já tenha ido embora para casa, o seu corpo vai estar ali de alguma forma metabolizando melhor. Camila entrou aí. Ó, Thalita mandou eu faço jump. Eu não estou dizendo que não ajuda. O aeróbico é importante sim, mas fazer só o aeróbico pode estar comprometendo o seu resultado. Então é importante a gente associar esses 2 exercícios ou conversar com um profissional e ver o que é melhor para você. Mas o aeróbico tem a sua importância, assim como o treino de força, que é aumentar a massa muscular e ajudar a prevenir lesões.
ok? Então essa foi a dica número 1. Vou tomar uma água aqui. A dica número 2 é sobre os produtos light e diet. Eu acho que isso já tá um pouco batido, né? Mas é importante a gente sempre reforçar de que esses produtos não auxiliam no emagrecimento. Então, os produtos light diet vieram com a seguinte ideia: ou serem menos calóricos, ou não terem a quantidade de açúcares dos outros alimentos, né? Só que o que aconteceu? A gente passou a entender que emagrecimento não é só restrição de calorias, é a gente ajudar a desinflamar o corpo. A gordura nada mais é do que um tecido vivo. A gente pode falar, inclusive, que o tecido adiposo, que é a gordura, é um órgão. Olha só que chocante isso, né? Um órgão como se fosse o coração, como se fosse o fígado. Por quê? Porque ela libera hormônios, ela acaba atrapalhando, inclusive, quando a gente está muito inflamado, a ter saciedade, a ajudar a diferenciar quando a gente está com fome, quando a gente não tá, a estocar mais gordura. Então, a gente precisa primeiro, quando a pessoa quer um emagrecimento, desinflamar esse organismo, né? E aí, o que acontece com os produtos light diet é que a indústria teve que arrumar formas desse alimento continuar saboroso, palatável, digamos assim, mesmo sendo com pouco açúcar, ou com pouca gordura, ou com poucas calorias. Então, vamos supor que a gente pega um iogurte ou um requeijão light. Requeijão é um exemplo bem legal de requeijão light. Que, como foi retirada a gordura, e a gordura que dá a emulsão, que deixa ele cremoso, ele fica assim meio ralinho, né? Aí o que a indústria faz? Adiciona algum tipo de espessante, ou adiciona amido de milho, para que ele fique, né, mais grossinho, mais cremoso. Então, de alguma forma, a indústria vai adicionar mais ingredientes, que pode ser inclusive mais prejudicial do que você consumir a versão tradicional. E, inclusive, eu já vi iogurte com óleo de canola, com amido de milho, com trigo. Tipo, o que esses ingredientes estão fazendo ali, né? Não faz o menor sentido. Então, é importante que a gente olhe os ingredientes e que escolha a versão tradicional. Muitas vezes é muito melhor. Você pega um iogurte lá, iogurte natural, integral. Ele tem 2, 3 ingredientes. Aí, se você pega um outro que é zero gordura, 0 açúcares, você começa a ler, você fica assustado, porque você nem conhece o nome, você nunca ouviu falar naqueles nomes que estão ali. Então, é importante a gente tentar preferir sempre o mais natural. Então, para quem consome aí um monte de produto diet light, visando emagrecimento, saiba que pode não estar ajudando por realmente colaborar com a inflamação, por ter mais ingredientes, mais espessantes, mais corantes, aromatizantes e todos os antes que a gente, como nutricionista, não recomenda. A dica número 3 é sobre não consumir gordura. Então, eu vejo muitas pessoas em processo de emagrecimento que tiram a gordura da alimentação. Isso acaba juntando com a dica de cima. Então, a pessoa, além de consumir tudo light, diet, ela consome leite desnatado, ela não cozinha com nada de azeite, de nenhum tipo de óleo, ela nem tempera a salada com medo do óleo, ela não come castanha, ela não come abacate, não come coco por medo de ser muito calórico. E na verdade não, esse tipo de gordura, a gordura natural, a gordura que veio da natureza, não a gordura que a indústria fez, tipo gordura trans, gordura hidrogenada, a gordura da natureza, ela é anti-inflamatória. Então a gente pode sim e deve introduzir numa alimentação, mesmo para quem quer perder peso. Porque além de ser uma gordura anti-inflamatória, ela vai ajudar a dar saciedade. E aí que vem aquela questão, sabe quando a gente come maçã e fica com fome? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quando eu como maçã, eu fico com muita fome, é como se abrisse meu apetite. Aí que é o momento da gente introduzir uma gordura. Então, colocar uma pasta de amendoim, colocar um mix de castanha, colocar umas sementes para que isso realmente sacie. Então, é muito diferente você comer uma maçã, uma banana, uma fruta sozinha e uma fruta combinada de uma chia, de uma linhaça, do mix de castanhas. Então, é bem importante a gente acrescentar, sim, a gordura boa na nossa alimentação. Até porque a gordura boa é essencial para a nossa produção de colesterol, produção de hormônios, absorção de algumas vitaminas e minerais. Então, inclusive, quem tem o colesterol total muito baixo não é bom. A gente precisa de um pouquinho de colesterol para o nosso organismo funcionar bem. Vamos para o quarto erro.
que são os produtos integrais. Então, teve uma galera aí que, quando pensou em emagrecimento, fez a seguinte reflexão. Eu vou então substituir o pão por pão integral, o macarrão por macarrão integral, eu vou substituir o meu lanche da manhã por uma barrinha de cereal. Ao invés de fazer o bolo tradicional, eu só vou adicionar aveia. Então, a pessoa ela foi adicionando farinhas integrais, mas a gente precisa lembrar que, de qualquer forma, é carboidrato. Por mais que tenha um pouco mais de fibras do que a versão tradicional, o Miguel deu um exemplo bem interessante, que é a bolacha integral. Então, aquelas bolachinhas Nesfit, sabe? Tudo que a indústria acabou criando, aquele toasted, que é tipo uma torradinha integral, criaram bolacha de maisena e de água e sal integral. Então, assim, se você começar a ler o rótulo, não tem uma grande diferença. No fundo, todas são carboidrato. E aí, qual que é a grande diferença? Quando a gente tem um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de fibra, a absorção desse carboidrato fica um pouco mais lenta, mas não quer dizer que ela não vai acontecer. Então, você trocar 15 gramas de algo que tem pouquinha fibra e 15 gramas de carboidrato de algo que tem mais fibra, no final serão absorvidas 15 gramas de qualquer maneira. Não sei se deu para entender o raciocínio. Pode ser que a absorção seja mais lenta do carboidrato, mas essa absorção ainda vai acontecer. Ela só vai ser mais lenta. Então, a gente trocar esses produtos por integrais não é a melhor estratégia. A gente pode fazer com que eles sejam esporádicos na nossa alimentação. Vamos ver a próxima dica. A próxima dica é muito comum de quem já come bem. Quem já tem uma alimentação saudável, quem já fez low carb, quem fez cetogênica, quem fez bicho-planta, quem já tem uma noção de como comer bem. Então, essa próxima dica é para você, que eu vejo que acontece muito no consultório, que é a gente exagerar no comer saudável. Então, a pessoa, ela come bem, mas ela acaba exagerando em algumas coisas. Então, por exemplo, a pessoa perde o controle com pasta de amendoim. A pessoa come demais abacate. Ela adiciona bacon em tudo. Ela come ovos com bacon. Ela adiciona muita banha de porco, muita manteiga para fazer as refeições. Outro dia tinha uma paciente, inclusive, que ela comia os ovos, abacate, castanha e ela adicionava creme de leite ou óleo de coco, não lembro, no café. Então, olha que excesso de gordura, sabe? Isso vai acabar não ajudando no emagrecimento dela. Porque lembrando que, independente da estratégia que a gente utilize, o emagrecimento vai acontecer se houver uma restrição calórica. Se não houver essa restrição calórica, não vai acontecer. Então, tem muita gente que não consegue emagrecer, que fala assim, mas eu como saudável, eu não sei o que acontece. A base da minha alimentação é realmente comida de verdade, né? Eu dou prioridade para vegetais, para as carnes, castanhas, frutas, mas às vezes a pessoa acaba perdendo o controle desses alimentos, principalmente os que são mais calóricos, né? Os que são fontes de gordura. Então, quando a pasta de amendoim surgiu, né, pelo menos virou moda aqui no Brasil, né, que as blogueiras começaram a postar, era tão gostoso que a gente acabava perdendo a noção do quanto que podia comer. E aí pensava, é saudável mesmo, pode comer. Igual fruta, é saudável mesmo, a natureza que fez, eu posso comer. Mas não, tudo em excesso pode fazer mal. Não tem um único alimento que vai emagrecer e nem um único alimento que vai engordar. Até as meninas que estão aqui, que são do grupo, alguém mandou lá, né, falando que se o iogurte era um aliado ou vilão da dieta. E, na verdade, vilão mesmo só tem da Marvel, né? Não é um único alimento que vai determinar se você vai conseguir emagrecer ou não. Na verdade, é um conjunto de alimentos e de hábitos. Como você se exercitar, não ter o estresse tão alto, ter um sono de qualidade. Então, é uma junção de hábitos. Então, esse último erro é muito comum, comer saudável, mas comer em excesso. E aí que fica a grande questão. Algo que eu sempre bato na tecla vai começar um processo de emagrecimento, não sabe por onde começar? Primeiro, reduza os industrializados. Eu sempre vou falar isso aqui, né? Torne a base da sua alimentação comidas de verdade. Tudo é equilíbrio, então não adianta comer demais só porque é comida de verdade. Assim, eu vejo os excessos em dieta low carb cetogênica, a pessoa não consegue emagrecer porque ela toma lá 3 colheres de óleo de coco no dia. Isso não faz o menor sentido se a pessoa quer emagrecer. Por que ela tá suplementando gordura, né?
acaba sendo totalmente desnecessário. E o emagrecimento efetivo, na verdade, é a restrição de calorias independente da estratégia. Então, na semana passada eu falei sobre jejum, né? A pessoa que faz jejum intermitente e ela fica 16 horas sem se alimentar, 18 horas, mas nas outras 6, 8 horas que sobrou, ela comer demais, ela não vai emagrecer. Porque, na verdade, a ideia era que a gente pulasse 2 refeições, né? Tivesse uma restrição calórica ali. E aí, não, ela acabou comendo a mesma quantidade nessas horas que sobraram. Então, é bem importante a gente entender que tudo é um equilíbrio, né? E aí, uma outra vez, eu tava conversando com um paciente, ele falou assim, mas eu já faço tudo certo, eu não entendo porque eu não emagreço, então eu já como bem, né, tô fazendo plano alimentar, tudo, e eu não sei porque eu não emagreço. Aí eu falei assim, olha, vamos analisar então, como que tá a sua rotina, porque muitas vezes a gente esquece que belisca alguma coisa, às vezes a gente tem um hábito de beliscar o tempo todo e nem percebe, às vezes é aquela balinha que todo dia você acaba consumindo a tarde toda, sabe? Uma gominha que você fica lá comendo. Às vezes são as exceções que estão demais na sua alimentação. Então, quando a pessoa ela não consegue encontrar o erro, eu peço para ela pegar um calendário. Eu fiz bastante na semana passada com os pacientes. Pegar um calendário e ir anotando o que ela está consumindo. Então, ela pode colocar assim, alimentação ok. E aí ela anota os excessos que ela teve. Então, nesse dia eu comi yakisoba, brigadeiro e tomei 2 taças de vinho. E aí acaba passando 3 dias, eu comi uma paçoca. Acaba passando um dia, e saí pra tomar sorvete com os meus filhos. E aí quando ela para e vê a semana toda, o mês todo dela, ela vê onde estão os furos, que antes ela não conseguia enxergar. Então é bem interessante pra gente ver se de fato tá tendo uma alimentação saudável, se esses furinhos não estão comprometendo o resultado também. É bem interessante anotar isso. Inclusive, tinha uma paciente que ela colocou assim, imprimiu um calendário, né, desses 30 dias, 31 dias. Aí ela colocou água, alimentação e exercício. Aí quando ela fazia, ela colocava ok. Quando ela não fazia, ela colocava um risquinho, sabe? Só um risquinho de negativo. E aí quando ela exagerava, ela colocava mais e os alimentos que ela acabou consumindo. E aí foi legal, porque a gente viu que, tipo, durante a semana, durante 2 semanas, ela tinha consumido 10 long necks de cerveja. E ela falou, cara, eu nunca me dei conta que eu tomava bebida alcoólica assim. Eu nunca reparei nisso, né? E aí, anotando, a gente conseguiu ver que o álcool estava atrapalhando, sim, o resultado dela. Então, além das exceções, tem gente que acaba fazendo dieta só de segunda a sexta e esquece de comer bem também no final de semana, como se o nosso corpo desligasse na sexta. Então, sexta-feira, aí o corpo desliga, a pessoa vai comer um monte de tranqueira, aí chega domingo à noite, ele liga, né? Ou então na segunda só, a maioria das pessoas só ligam na segunda quando ela volta a comer bem. E aí sim a pessoa volta a comer bem. E não é pra ser de segunda a sexta, né? O nosso corpo não entende que é final de semana e que a gente quer ser feliz e se libertar e comer as coisas que a gente gosta. Outra coisa que atrapalha o emagrecimento é também o estresse. O estresse atrapalha muito, o nosso cortisol estar alto atrapalha bastante. E a bebida alcoólica, que foi o caso que eu citei dessa paciente, que teve vinho, teve long neck, teve aniversário, então tudo ela foi anotando e a gente conseguiu encontrar, né, o que estava dando de errado ali na alimentação dela. Então é bem importante a gente fazer esse acompanhamento, principalmente para quem não está conseguindo ali encontrar o erro da alimentação. Então tem pacientes que fazem diário alimentar, né? Não só no aplicativo, mas também eles escrevem como eles estão se sentindo. Me senti mais ansiosa, acabei comendo um monte de chocolate, fui tomar um sorvete, descontei totalmente na comida. Então a gente acaba tendo uma noção de como que foi esse período em que a gente ficou sem se ver, né? E é isso, gente, as 5 dicas que eu tinha pra dar. Então, só recapitulando, se você chegou agora, a dica número 1 é sobre atividade física aeróbica. Então, tem pessoas que quando querem emagrecer, só focam na atividade física aeróbica, esteira, bicicleta, elíptico, escada e esquecem do treino de força, que é importante para prevenir lesão e também para fortalecer a massa muscular e a gente acabar aumentando o nosso metabolismo. A dica número 2 é sobre produtos light diet que não ajudam no emagrecimento. A dica número 4 é que não consumir gorduras pode estar atrapalhando. Então tem gente que coloca tudo 0 gordura e não consegue emagrecer, justamente por acabar consumindo mais carboidrato e isso acabar ativando mais insulina. A outra dica foi sobre os produtos integrais. E por último, comer em excesso, comer saudável, mas comer em excesso.
E aí, gente, vocês têm alguma dúvida sobre alimentação, sobre dieta, sobre nutrição? Esse foi o tema que eu pensei em vir aqui falar com vocês hoje. Sobre o que tem atrapalhado com os erros que eu mais vejo dentro do consultório. E eu aceito sugestões para temas de próximas lives. Já falei para vocês, né? Se tiver um tema que você acha bem interessante falar, me manda aqui por direct que eu preparo o tema da próxima live. Vocês têm alguma dúvida aí? Legal, o pessoal falando que adorou. A Vânia falou que adorou. Aparecida, adorou todas as dicas, legal. Camila voltou. Tem o pessoal aqui do desafio, né? Que tá acompanhando. O pessoal do desafio acompanhando. Que volta e meia eu posto aqui nos stories também. Inclusive a Aparecida colocou que gosta de abacate como fonte de gordura. Inclusive, só pra gente finalizar isso das gorduras, é importante a gente... É uma dúvida comum, né, também, sobre qual tipo de gordura usar para fazer a cocção, né, para preparar os alimentos. Então, pode utilizar banha de porco, eu indico. Tem gente que fica, nossa, banha de porco, mas por quê? É super natural, se a gente usar com cautela, por que não? Indico azeite, manteiga e óleo de coco. Não indico óleos refinados para cozinhar. A Camila chamando desde 2004. Faz pouco tempo que a gente se conhece, né? Bem pouquinho tempo. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Terça-feira que vem tô de volta. Vou pensar em um tema legal. Vou avisar antes, eu acabei esquecendo dessa vez. E a gente vai se falando aqui. Depois me conta se vocês gostaram da live, o que vocês aprenderam, qual foi a dica, assim, que, cara, eu tava fazendo isso e agora eu sei que não tá me ajudando, né, a chegar no meu objetivo. E vamos nos falando aqui por direct. Tudo bem? A gente se vê na semana que vem, terça-feira, às 19 horas. Para tirar dúvidas, sugestões de temas de live, estou à disposição por direct. Beijinho, gente, até mais!